Então vamos começar a nossa aula, amém? Hoje é a última aula, né, do discipulado. Dessa etapa, né, pastora? E hoje nós vamos falar sobre adoração. Esse é um tema que eu e Diego estamos conversando já há muitos meses. De ensinar um pouco, né, os irmãos da igreja, e não estava dando certo, mas eu acredito que é tudo no tempo do Senhor. Está aqui quem o Senhor quis que estivesse. E eu creio que vai ser um tempo muito precioso. Amém? Antes de falar o que é adoração, eu quero falar um pouquinho o que não é. Porque muitas pessoas acham que a adoração é aquele momento que a gente vem no culto. Isso aqui que a gente fez, né? Pega o violão e começa a cantar alguns louvores. Ou quando a gente entra pro nosso quarto, põe um louvor ali para escutar. Tem muitas pessoas que pensam que isso é adoração. Mas, na verdade, a adoração é o reconhecimento profundo de quem Deus é. Nós vamos esclarecer melhor sobre isso. E para entendermos sobre adoração, nós precisamos responder duas perguntas. A primeira é para que fomos criados? E a segunda pergunta é quem Deus é? Porque com essas duas respostas, a nossa adoração vai ser fruto dessas duas coisas. Para que fomos criados? Quem Deus é. Então, eu tenho um material aqui, depois eu vou liberar para vocês, tá? Com os versículos que nós vamos ler e tudo. Primeira pergunta, para que fomos criados? Quem quiser abrir a Bíblia, em Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Com base nesses versículos, irmãos, nós podemos entender que Deus criou o homem para ser exatamente como ele é. Nós fomos criados para sermos exatamente como Deus é. E uma das características de Deus é que ele não é um ser individual. Deus é uma pessoa coletiva. A gente percebe quando ele fala assim, façamos a nossa imagem. Então, amados, se nós fomos criados para ser exatamente como Deus é, nós nascemos para a comunhão. Amém? Nós percebemos também, sabendo que Deus é uma pessoa coletiva, que Deus vive uma comunhão eterna, íntima e profunda com Ele mesmo. Eu já fico imaginando a reunião, Deus, Jesus, Espírito Santo. Pensa que reunião magnífica. Os três em comunhão, em harmonia, em intimidade. E se nós fomos criados para ser como Ele, nós fomos criados para viver essa comunhão com Deus. Olha que poderoso. E é desse ponto de partida, é desse entendimento que nós nascemos para a comunhão, para viver essa comunhão íntima, profunda e eterna com o Senhor, que deve partir para a nossa vida de adoração. É desse ponto de partida que deve ser a nossa adoração. Amém? Em Salmos 84, 2, 4, diz assim: a minha alma anela significa anseia intensamente
A minha alma anseia intensamente e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. O salmista, amados, ele diz aqui que a alma dele anseia intensamente por essa presença, por essa intimidade com o Senhor. E é assim que nós precisamos viver a nossa vida, buscando intensamente viver uma vida de comunhão com o Senhor. Amém? E em 1 João 1, 3 a 4, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Aqui o apóstolo João, João está falando, nada mais, nada menos do que o que ele viveu com Jesus Cristo. Ali na intimidade. Ele fala aqui, ele está anunciando o que ele viu e ouviu quando ele esteve com Jesus. Assim, também nós devemos trazer isso para nós. O que a gente vê e vive com Jesus, nós precisamos anunciar, porque através das nossas palavras, através do que anunciamos, nós vamos levar os outros a entender também que a comunhão é o fim, o início e o propósito da vida cristã. Então, respondendo, para que nascemos? Para que fomos criados? Para a comunhão. Amém? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. A segunda pergunta é: quem Deus é? Mateus 16, 13 a 17 vai dizer assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Em outra versão, o versículo 17, Jesus fala assim: Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Essa passagem ela é muito conhecida, né? Ali o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Mas a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? Essa pergunta nunca foi tão viva como nos dias atuais. Nós, como discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, amém? Jesus também se interessa pela nossa resposta. Quem vocês dizem que Jesus é? Quem vocês dizem que eu sou? E quando Jesus fez essa pergunta e o Pedro respondeu, como nós lemos aqui, a resposta que Pedro deu não foi dita por uma terceira pessoa. Não foi um outro discípulo que sussurrou no ouvido dele e falou: Jesus é o Filho do Deus vivo. Não foi. Foi o próprio Deus que revelou essa característica de Jesus, essa verdade sobre Jesus. Então, o que é que nós podemos aprender com essa passagem? Que o que a gente sabe sobre Deus é o que Deus nos revela. A gente precisa dessa revelação para entender quem Deus é. Por quê? Deus me revela que Ele é um Deus bom.
Aí eu falo com vocês que Deus é bom. Mas às vezes Deus não deu essa revelação para Manu ainda, de um Deus bom. E aí Manu fala, não, Deus é bom. Mas aquilo ainda não faz parte do ser dela. Aí ela fala, Deus é bom, mas meio que assim, da boca para fora, ela ainda não teve essa revelação de Deus. Então, não é que cada um vai ter um Deus, né? Cada um vai criar um Deus à cabeça, não. Deus se revela a cada um de nós à medida que a gente busca. E a partir dessa revelação nós vamos entendendo quem Ele é e nós vamos adorando Ele. Então, quando Pedro teve uma revelação de quem Jesus é, ele nada mais, nada menos que colocou Jesus no seu devido lugar. Ele colocou Jesus como Senhor da igreja, como Pai. Quando a gente continua a leitura, foi a partir dali que a igreja surgiu. Então, Simão colocou Jesus no seu devido lugar e Jesus foi adorado. Então, a adoração é quando a gente coloca Deus no seu devido lugar. A gente devolve a Ele a revelação que nós tivemos dele. Então, para responder essa pergunta, quem Deus é, nós precisamos da revelação de Deus. Amém? Agora que nós entendemos que nós fomos criados para a comunhão e entendemos que nós precisamos da revelação de Deus para saber quem Ele é, nós vamos falar um pouco sobre a adoração, que é o nosso tema central de hoje, né? Que nós estamos estudando. E a adoração, amados, é o fruto do entendimento, do conhecimento, da revelação que eu tenho de Deus. Em Jó 42, 5 a 6, diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Glória a Deus. Esse versículo explica exatamente o que eu falei com vocês. Quando a gente ouve uma pessoa dizendo, a gente entende, né? Mas quando a gente busca o Senhor e Ele se revela a nós, e nossos olhos veem o Senhor, uma transformação em nós é gerada. E a gente se dá de cara com o nosso pecado, com a nossa podridão. Então, quando nossos olhos veem ao Senhor, automaticamente a nossa postura muda. O nosso lugar muda. E eu devolvo a Deus o que é devido a Deus. O que é devido a Deus. Então, eu só consigo adorar a Deus se eu o conheço. Não tem como a gente adorar uma coisa que a gente não conhece. Não é verdade? Então, a gente precisa buscar ver o Senhor. A gente precisa ver o Senhor. E a primeira vez, a gente vai ver um pouquinho sobre a primeira vez que a adoração foi mencionada na Bíblia, foi em Gênesis 22, 5. É uma passagem muito conhecida, que é a história de Abraão, que diz assim: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Essa foi a primeira menção de adoração na Bíblia. E acho que todo mundo aqui conhece um pouquinho da história de Abraão, né? Mas só para dar uma pincelada, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus que ele seria pai de multidões. E quando Abraão recebeu essa promessa, ele teve um encontro com Deus Pai. Abraão pode ser que ele conhecia Deus Senhor, mas ele não conhecia Deus Pai. E quando ele recebeu essa promessa, ele teve a revelação de Deus Pai. E aí, os anos se passaram, e Deus foi lá e pediu o filho da promessa, que é Isaac. Deus pediu Isaac. Isaac já era um adolescente, um jovem, né, que fala que é um moço, a gente já imagina um rapaz grande. Então, depois de muitos anos, o filho da promessa, Deus pede.
Deus Pai pede o filho Isaac para Abraão. E o que Abraão faz? Pega o seu filho para levar para o Deus Pai. A gente aprende aqui com Abraão que a adoração também tem a ver com sacrifícios. Muitas vezes, quando a gente tiver a revelação de Deus, Ele vai nos pedir muitas coisas que às vezes a gente carrega ali como um animalzinho de estimação. E para muitas vezes a gente vai precisar sim fazer sacrifícios para poder devolver a Deus o que é devido a Ele. Porque quando a gente tem a revelação de Deus, essas coisas não condizem mais com o Deus que a gente conheceu. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus pediu Isaac, o filho, Abraão levou a Deus Pai, porque ele teve a revelação de Deus como Pai. Mas na verdade, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Tanto que Abraão volta com seu filho para casa. Então, ele levar Isaac foi uma forma de adoração a Deus. Porque ele teve um entendimento de Deus como Pai. A adoração é fruto do que eu vi em Deus. Amém? Agora que nós entendemos um pouco o que é adoração, nós vamos falar o que não é adoração. Porque é preciso a gente estudar isso para a gente não cair nessas armadilhas. Então, em Gênesis 3, 5 a 7, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, isso é a serpente falando para Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que a gente pode observar nesse texto é que a serpente tentou Eva com a mesma coisa que Deus já havia prometido para eles, que é de serem iguais a Deus. Olha o que a serpente falou. Vamos ler de novo, só esse pedaço. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vocês comerem do fruto, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente tentou Eva com a mesma coisa que Deus já tinha dado, já havia prometido para eles. E em Gênesis 1, 26 e 27, diz assim: e disse Deus, relembrando o versículo que a gente já leu, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Então, amados, no versículo 26 que eu li agora, Deus fala assim: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Porém, no 27, Deus fala: e criou Deus o homem à sua imagem. Então, Deus nos criou somente à sua imagem. Ele não nos criou à sua semelhança. Vamos pensar, é meio chocante, né? Quando eu escutei isso, eu achei chocante. Eu falei, meu Deus, assim. Mas vamos pensar. Como que Adão e Eva poderiam ser tentados a serem semelhantes a Deus se eles já eram? Porque a serpente os tentou a serem semelhantes a Deus, não foi? E como alguém que é igual a Deus peca, sendo que Deus não peca? Então, Adão e Eva, eles pecaram naquilo que já havia dado a eles.
Porque todos nós fomos criados à imagem de Deus. Nós não fomos criados à semelhança, porque semelhança não é dada, semelhança é adquirida. Todos nós fomos criados com a capacidade de sermos semelhantes a Deus. Amém? Semelhança, todos nós fomos criados com a capacidade de sermos semelhantes a Deus, porque semelhança não é criada, semelhança é adquirida. E a Bíblia fala em Gênesis que todos os dias Deus descia até o jardim, caminhava com Adão e Eva, passeava com eles, conversava, se relacionava, ensinava, e eles tinham aquele contato pessoal com Deus. Amém? Para que ele descia no jardim, justamente para que essa semelhança fosse criada. Porque a gente só consegue se tornar semelhante se a gente se relaciona. A gente só consegue se tornar semelhante a Deus se a gente sabe o que ele pensa, o que ele gosta, como ele anda, como ele se veste, como ele fala, entendeu? E a gente só vai conseguir essa semelhança nos relacionando. Tanto, Marina, que quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente começa a ficar, né, assim, semelhado. Por exemplo, a gente quer casar, né? A gente convive tanto com o outro que a gente começa a pensar do mesmo jeito, assim, né? A gente começa a ter atitudes que a outra tem, né? Alguns jeitos de falar, alguns movimentos. A gente acaba aprendendo com o outro porque nós estamos tendo um relacionamento e esse relacionamento gera essa semelhança, essa maneira. Até fisicamente, tem gente que começa a ficar parecido. E é engraçado, quando a gente fala assim, eu em casa, por exemplo, né? Às vezes eu coloco uma roupa e estou no quarto tranquila. Quando eu chego na sala, nem percebi, ele tá bem parecido comigo, sabe? Tipo assim, a gente nem combinou, mas parece que a gente tá tão assim parecido. Pensamentos, às vezes ele pensa uma coisa e eu venho cá e reproduzo. Às vezes acontece com ele também, sabe? Assim, a gente pensando mais ou menos no mesmo sentido, porque a gente tem essa convivência e aprendeu nessa semelhança. Isso. Então, amados, dando continuidade, a semelhança a gente adquire ela. Então, o erro de Adão e Eva não foi querer ser parecido com Deus, porque todos nós queremos ser parecidos com Deus, amém? Pelo menos precisamos querer, porque senão o que nós vamos fazer na vida? Então, amados, o pecado de Adão e Eva não foi querer ser parecido com Deus. O pecado de Adão e Eva foi querer o atalho, foi trocar o relacionamento com Deus, o que é eterno, por um resultado rápido. Eles trocaram o relacionamento pelo método. E vamos pensar mais um pouco sobre essa parte da Bíblia de Adão e Eva. A serpente vai lá e fala, olha, não só a serpente, Deus falou, o fruto da árvore do bem e do mal não comereis. Então aquela árvore, ela dava conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele não descia no jardim todos os dias para se relacionar com Adão e Eva? Vocês concordam que então Adão e Eva já tinham contato com o que era bom? Porque Deus é bom. Então eles já tinham contato com o bem. Deus, ele conhecia o mal, mas o mal não tem poder sobre Deus. O mal não habita em Deus. Então Adão e Eva tinham contato com o bom. Então quando eles comeram o fruto da árvore, eles passaram a ter contato somente com o mal. Outra coisa também, Maria, que eu falei, né, que o diabo busca nós, e ele também tenta colocar dúvida, né, na cabeça deles, né? Assim, como um fruto para vocês ficar parecido, né, com Deus, sendo que ele já era. Aí ele joga essa dúvida, eles eram a imagem de Deus, assim como nós. A semelhança a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida enquanto a gente se relaciona com Deus. Então, o que Satanás propôs para eles foi eles serem semelhantes mais rápido. Entendeu? E sem Deus. E sem Deus. Entendeu? Sem Deus. Sem Deus.
Você entendeu o que foi a proposta? E eles comeriam realmente. Isso. Então, tentar conhecer a Deus através de métodos humanos, práticas religiosas, métodos que dão resultado rápido, não é conhecer a Deus de fato. Relacionamento e conhecimento leva tempo. E a adoração é fruto de relacionamento. É o que eu tenho visto em Deus. A adoração é fruto da semelhança que eu adquiro em Deus enquanto eu me relaciono com Ele. Então, amados, o fruto de método, o fruto de você querer rápido, né? Igual Adão e Eva, eles comeram do fruto para tentar ser semelhante a Deus rápido. O fruto de método é idolatria. E idolatria produz uma cópia falsa. Outra coisa que podemos aprender com Adão e Eva em Gênesis 3:10 diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o prazer no relacionamento com Deus. Eles perderam o prazer pelo jardim e tiveram medo. Então, a gente pode aprender com eles isso. Que o que antes dava alegria, agora dá medo. O que antes dava prazer, agora não dá mais prazer. Inclusive, eu ia citar um exemplo prático justamente sobre isso. Você foi ótimo você citar. Que idolatria é quando você não quer gastar tempo com Deus, nas escrituras, buscando, orando, e você prefere aprender os 7 passos para ficar rico. Então você quer a prosperidade de Deus, do Pai, mas não quer o Pai. Entendeu? Isso é idolatria. Idolatria é quando você não quer gastar tempo nas suas escrituras, meditando, ruminando, aprendendo a palavra, e vem aqui no culto à noite, escuta meia hora de pregação e quer ser cheio pro resto da semana? Não dá, é impossível. O Maria está falando, gente, assim, é muito a finalidade das coisas. Uhum. Então você faz muitas, você tem que fazer as coisas para chegar em Deus. Quando você usa Deus para chegar nas coisas, aí ele vai você pode estar falando em nome de Jesus, você está sendo idólatra. Por quê? Porque na verdade eu estou falando em nome de Jesus, me ajuda a conseguir a casa, a conseguir o carro, a conseguir morar, a solução do casamento, do filho. Então, é um monte de coisa, é o fim. O que você quer no final é isso. Agora Deus está no meio, então você está usando Deus para chegar onde você quer. Mas na verdade, Deus tem que ser o fim das coisas. A adoração está quando Deus é adorado. E você quer Ele como fim de todas as coisas. O que você mais quer. E aí você vai usar essas coisas que Ele está te dando para se relacionar com Ele. Então, essa é a diferença, igual eu estou falando. Então, às vezes a gente está aqui buscando o conhecimento bíblico para ele ter uma vida boa. Então, na verdade, você não quer Deus, você quer a vida boa. Seja ela o que for. Para alguns a vida boa, o relacionamento, para outros é o dinheiro, para outros é a faculdade, para outros tem que a vida boa. Isso. Você não quer o prazer da jornada, né? Você quer só o resultado final, né? Então, a adoração é o fruto do que você conhece a Deus. E a idolatria é fruto de um Deus que você criou. Vocês conseguiram perceber a diferença? Contando um pouco mais sobre o que ele falou, Mateus 6,33, a gente tem aquele versículo que fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A gente vê aí fora muitas pessoas invertendo isso, eles buscando as coisas e deixando Deus, né? Quando o versículo está dizendo, a palavra é bem clara, quando diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí depois que você tem essas coisas, aí as outras coisas elas vão ser acrescentadas para você. Porque a palavra de Deus diz que ela não, a presença de Deus ela não empobrece, ela enriquece. Né? Quando você tem sabedoria que você pede a Deus, a gente vê o exemplo de Salomão, ele falou: Deus pediu, pede o que você quiser, mas eu quero sabedoria para saber como lidar com o seu povo.
Deus para governar o seu povo. E diz que Deus acrescentou tudo de bom que ele queria. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida de acordo com o tempo determinado por Deus. Não é uma coisa que nós queremos, fulano alcançou isso muito rápido, aí nós queremos também. Mas quando diz enriquecer, enriquecer um relacionamento com Deus. Você ter uma vida diária com Deus, porque a pessoa acha que enriquecer é ter carro bom, é ter casa boa, é ter uma mansão, conta abastada. Não é isso. Isso vem de acordo do seu relacionamento com Deus no tempo determinado por Deus, né? Bom, e muitas vezes nós tornamos servos negligentes, né? Deus nos dá um talento, nós não trabalhamos e depois nós temos que dizer, por que eu vou lá? E Deus, ele é um Deus justo, e é Ele que é dono de todas as coisas. Então, quando nós vemos aquela parábola dos trabalhadores, que uns trabalhou o dia todo, outros estavam faltando 1 hora para poder vencer a jornada, o dono da vinha veio, pagou o mesmo tanto daquele que começou cedo, e o outro aí ela questionou, por quê? Eu desde cedo eu estou aqui ralando, ele chegou agora, vai receber o mesmo tempo que eu. O dinheiro é meu, eu não nem com você, eu dou o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Então isso mostra a bondade de Deus para conosco, e da maneira que nós nos se colocamos na presença e buscando a presença. Então, amados, tá feliz. Você teve um lugar da mamãe que é. Pode falar, Chu. Esse assunto eu acho interessante a gente pensar na questão às vezes na paciência, porque voltando até no exemplo lá de Abraão, Deus tinha prometido para ele que ele seria um pai muito bom. E aí do nada Deus faz o único filho que ele tinha e Deus falou que era o filho da promessa. Só que ele pega e fala com confiança, nós vamos adorar e nós voltaremos. Ele tinha confiança que Isaac ia voltar junto com ele, porque Deus tinha prometido. E só que assim, se a gente parar para pensar, você colocando no lugar de Abraão, poxa, isso aqui é o meio que eu tinha para poder obter a promessa de Deus. Então assim, Deus, ele tem coisas para nos dar, às vezes ele até promete, só que a gente fica naquela lance, tipo assim, não, vai ter que ser agora, porque se Deus prometeu, vai acontecer e tal. Só que tem um processo, e o convite de Deus é justamente a gente aprender a apreciar e aproveitar a presença dele enquanto chega lá. Então ele queria dar aquilo para Abraão, só que Abraão, no meio do processo, foi aproveitando. Abraão teve a maior experiência da vida dele, na vida dele, ali naquele processo, até ele obter o que Deus tinha prometido para ele, né? Que seria as multidões lá e tal. Então, assim, não é que Deus não quer nos dar, ou que a gente nunca vai ter algo. Pode ser que a gente nunca realmente tenha algo que a gente quer, mas é justamente essa questão da paciência e saber aproveitar as coisas. Não é simplesmente o ter por ter, mas é eu chegar naquele lugar conhecendo mais de Deus. Abraão, ele obteve a promessa dele, só que conhecendo muito mais de Deus. Tendo uma revelação do Senhor que ele não tinha tido antes, tendo uma experiência maravilhosa com o Senhor e aprendendo a se alegrar com isso. Então, a adoração é muito essa questão de voltar lá, né? Nós somos criados para o relacionamento. Então, eu vou ser quem eu sou. Vou me relacionar com o Senhor e aprender a me alegrar com isso. E nisso eu estou adorando a Deus. E aí no dia que tiver de acontecer, acontecerá. Mas no processo eu vou garantir que eu conheci mais de Deus, mais da imagem de Deus que eu estou. Amém. Paciência. E pode falar, Dado. O texto tem sobre adoração o seguinte: quando a gente está passando por momentos bons, é fácil adorar. Mas quando você está no vale, passando por situações difíceis, muitas vezes você não adora. A gente começa a reclamar, lamentar. Ele não é por aí. Né? Paulo mesmo, quando ele estava na prisão lá, ele podia estar lamentando e reclamando. E a adoração dele lá, o que aconteceu? A gente sabe que foi, as cadeias caíram e ele conseguiu ser. Sim. Glória a Deus. E depois leva um couro, tanto, né?
Então, amados, foi muito bom o ponto que todos trouxeram, né? Complementando mais ainda um pouquinho, quando a gente fala sobre idolatria, é chamar Jesus de algo que ele não é. E eu já até caí nisso algumas vezes, que às vezes a gente quer orar bonito, sabe? A gente vê a pastora orando, a pastora fica horas, devolvendo a Deus o que ela já tem de revelação. Você já viu a pastora orando? Meu Deus, ela fica... E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que é isso? Eu não consigo, minhas orações geralmente são mais curtinhas. Como é que chega nesse ponto? Não é? Como é que chega nesse ponto? Às vezes eu fico assim, eu acho que eu vou orar bonito, mas a gente não pode cair nessa. Porque quando a gente começa a querer orar bonito, a gente cai num lugar de idolatria. A gente começa a dizer a Deus coisas que são verdades sobre Deus, mas aquilo não é uma verdade no nosso coração. Porque Deus ainda não revelou essas verdades para nós. Então, se você entendeu pouco, adore com o pouco que você entende. E não fique inventando moda e querendo chamar a Deus de coisas que Ele ainda não revelou para você. E se você quer aumentar seu nível de adoração, de devoção, aumente seu nível de relacionamento. Amém? É assim que a pastora é relacionando, entendeu? Por isso que ela fala milhares de nomes bonitos para Deus. E é nos relacionando, é gastando tempo na presença do Senhor que a gente vai aumentando esse nível de adoração e de devoção. Marina, é importante também aumentar o nosso conhecimento, né? Isso, porque quando a gente conhece a palavra, a gente conhece a Deus. Uma das formas de relacionar. Até a própria palavra diz que nós temos que conhecer e prosseguir e conhecer. Isso é relacionamento. E o que Deus quer justamente com isso. Por isso que Jesus veio para restaurar esse relacionamento de nós para com Deus. E nós temos esse privilégio e muitas vezes nós não valorizamos. Né? Nós trocamos um momento igual esse aqui, de aprendizado, de conhecimento, por outras coisas superficial, que não dura nada. Né? E isso vai entranhando na sua mente. Porque às vezes fala assim, eu só gosto de ouvir, só quando a pastora fala. Não, Deus usa a Marina, usa ela, usa o Caio, vai usar aqui o Maurício, de acordo à vontade, de acordo à pessoa, de disponibilidade para deixar Deus agir. Nós estamos tão atarefados, tão compenetrados com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, nós não temos tempo para adorar a Deus. Eu vejo assim aquela mulher, quando ela foi lá falar com Jesus, Senhor, minha filha está endemoniada, está miseralmente endemoniada, tem misericórdia de mim. Jesus falou assim, não é lista pegar a comida dos filhos e dar para os cachorros. Ela falou assim, mas os cachorros comem também das migalhas que caem. Isso foi um momento de adoração. O Senhor te diz isso, o Senhor para mim é bastante. Né? Jesus vai segundo a sua fé. E olhando para o Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, quando as pessoas ofereciam o cordeiro para o sacrifício, tinha que ser um cordeiro perfeito, não podia ter nenhum defeito, nenhum. Ele era escolhido a dedo, justamente porque a gente oferece a Deus o que a gente tem de entendimento dele. E Deus é um Deus perfeito. Então, se a gente, por exemplo, pegasse um cordeiro e entregasse um cordeiro cego, é como se a gente estivesse falando para Deus que ele é cego. E a gente sabe, com base nas Escrituras, que Deus é perfeito. Por isso, ele não aceitava nada menos que um cordeiro perfeito. Então, você só pode oferecer, adorar a Deus com o que você tem de revelação dele. Amém? E por que adoramos? Por que adoramos? Nós vamos ler Apocalipse 4, 8 a 12. Quem quiser abrir a Bíblia, vou ler aqui, tá? Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluias. Aqui a gente vê, irmãos, que os anjos, eles adoram a Deus dia e noite sem cessar. Quer falar, Maria? Eu tenho uma pergunta, curiosidade mesmo. Não sei se eu vou responder, mas os anjos, como Deus existe desde sempre, né? Os anjos também existiam desde sempre. Eu creio que os anjos foram criados. Criados. O Espírito Santo e o Filho Espírito Santo, né? Existiam. Uhum. Os anjos depois foram criados. Isso. Os anjos foram criados depois. É meio estranho pensar isso, porque se eles existem desde sempre, é meio estranho. Porque demorou um tempo, né? Eu entendo assim, que Deus a gente viu que Deus é uma pessoa coletiva. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Os três é uma pessoa só e já existiam desde sempre. E ele, a partir dele, foram criadas todas as coisas. Então, os anjos, tudo que a gente vê, os céus, terra, nós pessoas, tudo foi criado por ele. Entendeu? Eu não sei se respondeu. Até o pensamento, Maria, do tempo que a gente vive, passado, presente e futuro. Mas Deus ele não está preso no nosso tempo. É difícil explicar até por isso, porque ele não consegue viver isso. Ou seja, Deus está dentro de um outro tempo. Passado, presente e futuro. Deus é muita coisa, ele consegue acessar tudo ao mesmo tempo. É diferente, você está preso aqui, você nunca vai voltar para trás, você sempre vai muito para frente. Entendeu? Então, essa questão de eternidade é o lugar dele. Ele criou todas as coisas, inclusive os anjos. E outras coisas que a gente nem noção. Entendeu? Salmo 148 vai dizer assim: louvai todos os seus anjos, pois mandou ele e foram criados. E Colossenses 1,16 diz que, pois nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Todas essas coisas foram criadas por Deus. Deus é o único. E o Gênesis 1 vai dizer que a terra era sem forma, vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então todas as coisas foram criadas por Deus, seja tronos, principados, etc. Escrever também é uma adoração. Escrever. Sim. Qual Sim. Escrever é uma forma de adoração? Sim. Todas as coisas que nós fazemos, nós adoramos a Deus com elas. Porque vai a intenção do nosso coração, né? A gente canta, a gente come, a gente bebe, a gente adora, a gente faz para adorar para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer com a intenção de adorar o Senhor, né? Ele vai receber uma adoração. Então, amados, respondeu suas perguntas, Maria? Amém, Maria. Colossenses 1,16 para você em casa. Colossenses 1,16. É onde que fala que outras coisas, pois nele foram criadas todas as coisas. Lá, Colossenses 1,16. Lá no finalzinho ele diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, amados, voltando aqui à pergunta, por que adoramos? Nós vimos aqui que os anjos, eles adoravam ao Senhor dia e noite sem cessar. Então a adoração dos anjos não estava condicionadas a um sentimento, a uma situação, a um dia bom, a um dia mau. Não estava condicionada a um arrepio, ou a querer ouvir a voz do Senhor, a querer sentir a presença do Senhor. Eles simplesmente adoravam sem cessar. Embora a experiência de sentir a Deus seja importante,
Nossa adoração não pode estar condicionada a isso. Então, por que nós adoramos? Simplesmente porque Ele é digno. Então, porque os nossos olhos viram que Ele é digno, a gente o adora. Então, eu oro, jejuo, dizimo, gasto tempo nas escrituras, sirvo, porque Ele é digno. E isso é uma fé madura. A fé madura, ela não depende de um sentimento, ela não depende de um toque, de um arrepio, para a gente estar ali adorando a Deus. A fé madura é mesmo quando Deus tem 2 meses que Ele não fala com a gente, tem 2 meses que a gente não sente a presença, mas a gente está ali, adorando, buscando, porque Ele é digno, e não porque Ele pode nos dar alguma coisa. Então, quando a gente vem para o culto, por exemplo, eu vou lá para o culto adorar a Deus para poder sentir a presença dEle. Está errado. Está errado. O culto não é para a gente sentir a presença de Deus, e sim para Deus ser tocado pela sua igreja. Entenderam? Então a adoração, amados, é um lugar de permanência. Não é um lugar que você vai e volta, não, é um lugar que você vai e fica naquele lugar, independente das circunstâncias. E algumas maneiras simples de você permanecer: primeiro, nascer de novo em Deus. Os amados estão batizados, nascer de novo, glória a Deus. E também ser prático. Assim como no dia a dia a gente trabalha, a gente acorda, bebe, come, a gente precisa gastar tempo de devocional nas escrituras para a gente continuar queimando, permanecer queimando em Deus. E estejam sempre também lembrando, a adoração é permanência. A adoração é um lugar onde eu entro e não saio. No texto que nós lemos também, diz que os anjos tinham apenas 6 asas, mas eram cheios de olhos. Como que a gente pode aprender isso? Independente do ângulo que os anjos estavam, eles estavam com os olhos fixos em Deus. Então nós precisamos estar sempre com os nossos olhos fixos em Deus. Assim como a pastora falou, não importa o que a gente esteja fazendo, comendo, bebendo, trabalhando. Eu me lembrei também da pregação de Ellen, quando ela falou que nenhum trabalho, que todo trabalho é santo para quem é santo. Então não importa onde a gente está, tudo é santo. Em todo tempo nós estamos adorando. A adoração é um lugar de permanência. E quando nós fixamos nossos olhos em Jesus e a gente entende essas coisas, a nossa própria vida já gera um som, já gera uma adoração. Então não necessariamente a gente vai precisar pegar um violão, cantar um louvor para adorar. Não necessariamente a gente vai precisar pôr um louvor para tocar ali no YouTube, porque a nossa vida o tempo todo está gerando um som para Deus de adoração. É como as pessoas falaram, depende do que? Da intenção do nosso coração. Se nossa intenção está no lugar certo, nossos olhos estão no lugar certo, a gente devolve para Deus o que nos é revelado. Então a adoração é um lugar onde eu entro e nunca mais saio. A minha adoração, anotei aqui, não se torna condicional quando eu entendo que não estou ali para receber, mas porque já recebi tudo, eu o adoro. Isso é muito precioso. A gente já recebeu tudo e por isso a gente adora. Quem procura conhecer a Deus, certamente vai sentir a Deus. Certamente. Mas quem procura sentir a Deus não conhece Deus de fato. E por que será que Deus quer que o adoremos? Será que é porque Ele é um Deus carente? Não, amados. Deus quer que a gente o adore, porque Deus sabe que o que a gente adora, a gente se torna. A gente volta na onde? Na semelhança.
Porque a gente adora, a gente se torna. E aí, eu anotei aqui, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, amados, é um ciclo. A gente vê, adora e se torna. A gente vê, adora e se torna. Vê, adora e se torna. É um ciclo constante. Por isso que quem geralmente é mais velho na fé tem uma bagagem muito maior, porque ele tem muito mais tempo de relacionamento. Relacionamento é tempo que a gente passa com o Senhor, que a gente vê, adora e nos tornamos. Amém? É um ciclo muito precioso. E, irmãos, quando Adão e Eva pecou lá no jardim, nós não perdemos a imagem de Deus. Nós perdemos o poder de sermos semelhantes a Deus. Adão e Eva, eles não tinham mais contato com Deus todos os dias ali no jardim. Então, eles não conseguiam ser semelhantes. Por quê? Porque eles não tinham aquele relacionamento com Deus diário, igual eles tinham antes. Então, quando Jesus veio, o pastor já deu um spoiler. Quando Jesus veio, Jesus nos devolveu o poder de sermos semelhantes a Deus. Ele nos deu o livre acesso ao Pai naquela cruz. Então hoje, todos os dias, nós temos livre acesso a Deus. Em qualquer momento, você tem contato com Deus. Igual Adão e Eva tinham, quando Deus descia no jardim, caminhava com eles, conversava. Só que hoje em dia é através de Deus, só que com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá esse acesso. E para finalizar, assim como Jesus, nós precisamos encontrar a adoração em amor. Em amor. A gente olhando para o exemplo de Jesus, ele não precisava orar. Mas a gente nunca viu uma pessoa que mais orou igual a Jesus. A Bíblia tem vários relatos de que Jesus saía para orar, Jesus estava o tempo todo orando e buscando. Por quê? Porque ele amava a presença, ele amava o Pai. E assim como Jesus, que é o nosso maior exemplo, a gente precisa amar a comunhão com Deus Pai. A gente precisa amar esse lugar de relacionamento. Então, nós adoramos porque o amamos. Porque Ele nos amou primeiro, a gente devolve em adoração. Nós amamos. Quando a palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Se tem os verdadeiros, não sócios. Adorar em espírito é a essência que está em nós. Tudo que você faz, que você pensa, que você imagina, você sempre busca a orientação de Deus, porque a palavra de Deus diz ser santo, porque eu sou santo. Nos relacionamentos, no modo de falar, de agir, de proceder, tudo que você faz, você sempre busca em Deus. Quando fala em verdade, é você viver a palavra de Deus, como diz lá em Mateus: se vós estiveres em mim, minha palavra estiveres em vós, que a palavra de Deus é a bússola para a nossa vida aqui, é o direcionamento que nos ensina, né? Então, se nós vivermos em verdade, né, procurar ter uma vida de santidade, que agrade ao Senhor, como diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Então hoje a igreja precisa voltar para isso, uma adoração sincera, uma adoração que toca o coração de Deus, né? Que Deus
agrada disso, de uma igreja que se deve. Eu fui maravilhado quando eu estou aqui na igreja e eu vejo aqui o louvor é domingo, foi uma bênção o louvor. É maravilhoso. Né? Então a gente vê assim, quando o agir de Deus, a pessoa está se entregando, se derramando diante de Deus, a igreja é contagiada. Eu senti a presença de Deus. Né? Sentir a presença de Deus, sentir o toque de Deus. É como o vento. Você não vê o vento, você sentir na sua face. Né? A energia, por exemplo, você não vê a energia, mas você toca, se sente. A dor, por exemplo, você não vê a dor, mas você sente. Então, essa é a essência de Deus em nós. Quando Ele está em nós, nós sentimos a presença dEle, o gozo, a alegria, o prazer. E quando você mais tem a presença de Deus, mais você quer santificar. Mas você quer, o negócio é gostoso, né? Você vai provando, e você vai tomando gosto para a coisa, né? Aí você vai crescendo em graça, em sabedoria, porque nós somos imperfeitos, somos falhos, mas a palavra de Deus que a misericórdia do Senhor renova a cada dia. E a Bíblia fala, né? Tudo que fizeres, faça como se fosse para o Senhor. Colossenses 3 diz isso. E isso é adoração. Quando você está ali na sua casa, cuidando dos seus filhos, fazendo um almoço para a sua família, ou está ali no trabalho, né? Para gerar renda para a sua casa. Tudo faça com amor, como se fosse para o Senhor, porque isso é adoração. E as pessoas estão nos observando. Isso tudo é uma forma de também declarar quem é Jesus. Como ela disse aquele dia aí, que não tem todo o trabalho não é para Deus. Lá em Colossenses diz assim: vós, servo, quando trabalhar, não trabalha só na presença do Senhor, mas trabalha como trabalhar para o Senhor. Isso é o quê? Dar um bom testemunho. Você é santo, você tem que ser melhor. Não é por licença da palavra, não é ser puxa-saco, não. Você é um trabalhador fiel, cumpridor de seus deveres, de suas obrigações. Né? Aí Deus vai acrescentando. Viu? A coisa de Deus vai acrescentando em cada dia quando você é fiel. Lembra da palavra dos talentos? Servo bom e fiel. Se no pouco fosse fiel, no muito eu te colocaria. Sim. Então, resumindo, por que nós o adoramos? Primeiro, porque Ele é digno. Segundo, porque quando nossos olhos o veem, não tem outra resposta que nós podemos dar. Terceiro, para sermos semelhantes a Ele. E quarto, porque o amamos. E essa foi a aula de hoje. Eu espero que... Eu vou mandar para vocês o arquivo. Eu espero que tenha sido um divisor de águas, assim como foi para mim esse estudo, porque eu tinha muita dificuldade de entender o que era adoração no dia a dia. Eu falei, mas como é que eu estou adorando a Deus aqui? Fazendo essa comida, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Mas quando a gente começa a entender que se eu estou ali fazendo em amor, servindo a minha família, isso é um ato de adoração, porque Jesus nos serviu. Jesus veio para servir, ali o servir já é um ato de adoração, né? Eu não preciso estar cantando para estar adorando, mas a minha vida, quando eu estou em obediência ao Senhor, quando eu estou buscando honrá-lo pelo que Ele se revelou para mim, a minha própria vida já gera um som. Mesmo que eu não estou escutando, mas o Senhor está nos vendo o tempo todo. Amém? Espero que vocês tenham gostado.